Olá, começa agora o programa Decisões do Plenário, que traz os principais julgamentos dos ministros do TSE no mês de maio. O plenário da Corte Eleitoral negou à Defensoria Pública da União acesso direto à informação do cadastro eleitoral. O plenário negou o recurso da Defensoria Pública da União contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A Defensoria queria acesso direto aos dados de um eleitor que é réu em uma ação penal da Justiça Militar. Os ministros negaram o pedido, afirmando que a Defensoria não está entre os órgãos que podem ter acesso a informações da Justiça Eleitoral sem decisão judicial. A negativa do TRE não importa a violação prerrogativa descrita no artigo 44, inciso 10 da Lei Complementar 80 de 94, porquanto os defensores públicos podem obter referidos dados mediante requerimento à autoridade judiciária competente, na hipótese a responsável pela ação penal em curso na Justiça Militar. Logo, ante a ausência de ilegalidade na negativa da vice-presidência da Corregedoria do TRE do Rio em franquear acesso a dado sigiloso do cadastro fiscal, a manutenção do acórdão regional, segundo penso, é medida que se impõe. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa de R$ 26 mil aplicada pelo TRE de São Paulo ao governador do estado, João Dória. O Tribunal Regional Eleitoral condenou o governador de São Paulo, João Dória, por realizar impulsionamento de conteúdo negativo relacionado ao oponente dele na disputa eleitoral, Márcio França, durante a campanha do ano passado. O impulsionamento, assim como a propaganda paga na internet pelas redes sociais, é proibido pela lei eleitoral. Dória alegou em recurso que a multa no valor de R$ 26.092,90 era desproporcional. O TRE, no entanto, negou o provimento. O relator do recurso no TSE, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, manteve a decisão do Regional Paulista. O plenário da Corte Eleitoral sustentou o posicionamento dos desembargadores. A Corte Eleitoral decidiu manter o número de vereadores da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Por conta do crescimento da população, um recurso solicitava o aumento do número de representantes na Câmara Municipal. 2 políticos entraram com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral pedindo o aumento do número de vagas na Câmara Municipal de Luiz Eduardo Magalhães para as eleições de 2016. Eles afirmavam que o resultado de um censo do IBGE do mesmo ano confirmaria a necessidade da criação de 2 vagas na Câmara. Para o relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, não seria possível adicionar mais 2 vagas ao Legislativo Municipal, porque o resultado do censo só foi publicado oficialmente após o período estipulado por lei para o cálculo de representantes da cidade. Na hipótese, a modificação promovida pela emenda à Lei Orgânica número 6, publicada em 6 de julho de 2016, do município de Luiz Eduardo Magalhães, a qual criou mais 2 vagas de vereador, não poderia incidir no pleito de 2016, já que o dado que embasou, estimativa populacional, foi divulgado oficialmente no dia 31 de agosto daquele ano, quando já ultimadas as convenções partidárias, foi no dia 5 daquele mês, e iniciado o processo eleitoral, o qual não pode ser abalado em seu decurso. O plenário do TSE seguiu o entendimento do ministro Og Fernandes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu Sérgio Banhos como ministro titular do TSE após lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal. O subprocurador-geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, Sérgio Silveira Banhos, foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume uma das vagas de representantes da carreira jurídica, até então ocupada pelo ministro Admar Gonzaga, que deixou o tribunal após completar o biênio. Sérgio Banhos tomou posse como ministro substituto do TSE em 23 de agosto de 2017. O decreto com a nomeação como ministro titular foi publicado no Diário Oficial da União. Especialista em direito eleitoral, Sérgio Banhos nasceu no Rio de Janeiro. Se formou em Direito e Geologia pela Universidade de Brasília.
Banhos é mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Britânica de Sussex. Sérgio Banhos coleciona medalhas e comendas pelo trabalho jurídico realizado. Com a nomeação, o ministro passa a integrar o colegiado, que analisa e julga os processos relacionados à justiça eleitoral. No total, 7 ministros ocupam as cadeiras titulares no TSE. 3 são indicados do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da carreira de advogados. Banhos atuará pelo próximo biênio e estará junto à Corte nas eleições municipais de 2020. Em decisão unânime, o plenário do TSE homologou o resultado definitivo do plebiscito, que aprovou a alteração do nome da cidade de Fortaleza do Tabocão, no Tocantins, para Tabocão. Do total dos eleitores aptos a votar, quase 80% compareceram à consulta, realizada no dia 7 de outubro do ano passado, simultaneamente ao primeiro turno das eleições gerais de 2018. Quase 75% dos eleitores votaram por alterar o nome do município, que agora passa a se chamar apenas Tabocão. Deve ser homologado o resultado definitivo do plebiscito realizado em 7 de 10 de 2018, no município de Fortaleza do Tabocão, em que foi aprovada a alteração do topônimo da cidade para Tabocão, visto que cumpridas as exigências legais. O TSE confirmou a obrigatoriedade de todos os diretórios partidários investirem em candidaturas femininas. O TSE determinou que os diretórios regionais e municipais devem repassar 5% dos recursos recebidos do fundo partidário para promover a participação feminina na política. Isso mesmo após a diretiva nacional ter efetuado o repasse. A determinação foi feita ao responder consulta do PDT. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo 5% do total de recursos do fundo partidário recebido no exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Desse modo, os diversos níveis partidários, individualmente, são obrigados a despender o percentual mínimo previsto no inciso 5º do artigo 44. Em conclusão, resposta afirmativa, consulta respondida afirmativamente. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, fez um balanço do seminário Fake News e Eleições, realizado no mês de maio. E também falou sobre o novo portal da Justiça Eleitoral. Na abertura da sessão dessa terça-feira, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, comunicou ao plenário a estreia do novo portal da Corte, mais moderno e intuitivo. As mudanças foram feitas para facilitar a navegação dos usuários. Rosa Weber parabenizou as equipes da Assessoria de Comunicação e da Secretaria de Tecnologia da Informação pelo trabalho desenvolvido. O trabalho foi integralmente desenvolvido pelas equipes do TSE, sendo a Ascom responsável pelo conceito e pelo desenvolvimento em seu núcleo de campanhas, redes e web, e a STI a responsável pela implantação. Eu parabenizo essas duas equipes, pela excelência do trabalho desenvolvido. A ministra Rosa Weber também fez um balanço positivo do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado no TSE nos dias 16 e 17 de maio, com o apoio da União Europeia. Determinei, após o encerramento do processo eleitoral de 2018, e partimos da data da diplomação, a organização de evento voltado a melhor compreender o fenômeno da desinformação, em especial no âmbito das eleições, no qual pudessem ser ouvidos os mais diferentes setores envolvidos: juristas, autoridades policiais, jornalistas, profissionais de marketing político, representantes de organismos internacionais, representantes de empresas mantenedoras de plataformas de mídia social e de empresas de checagem de notícias. Tenho certeza que alcançou os objetivos almejados. E para você acessar a íntegra desses e de outros processos julgados no plenário do TSE, acesse o nosso site, este que aparece aqui na tela, o www.tse.jus.br.
O programa Decisões do Plenário termina agora. Eu te espero aqui na semana que vem com as principais decisões dos ministros do TSE. Até lá, tchau!